Oi, pessoal, vamos falar hoje sobre relação entre os coeficientes e raízes. Isso dando sequência ao nosso assunto, equação do segundo grau. Estamos falando agora entre a relação que existe entre os coeficientes, que são A, B e C, e as raízes, que são aquelas respostas que encontramos lá no finalzinho, x1 e x2. Vamos ver qual é essa relação. Relação entre coeficientes e raízes. Soma das raízes. Então, quando nós resolvemos uma equação, eu obtenho lá no finalzinho as respostas. Então, x1 e x2 ou x' e x2'. A soma vai ser dada por x' mais x2', ou se preferir, x1 mais x2. Isso quando eu tenho as respostas da minha equação. Porém, nem sempre nós vamos ter a resposta. Eu posso ter a equação e ser perguntada sobre a soma dessas raízes. Aí, como eu faço? Eu utilizo os coeficientes. A soma vai ser dada por menos o coeficiente B sobre o coeficiente A. Então, tem duas maneiras. Uma quando eu tenho as raízes, eu tenho lá minhas respostas, e a outra quando eu não tenho essas respostas e sim só tenho a equação. Isso para calcular a soma. E para o produto, a mesma coisa, só que produto estamos falando de multiplicação. Então, produto vai ser x1 vezes x2, ou x' vezes x2', e o produto, quando a gente parte da equação, eu vou precisar utilizar o coeficiente C sobre o coeficiente A. E para compor, para formar uma equação do segundo grau, quando a gente conhece as raízes, eu vou utilizar essa formulazinha aqui, ó. X ao quadrado menos sx mais p igual a zero, onde esse S é justamente o que nós estamos falando, que é a soma das raízes. E esse P vai ser o produto. Então, S soma das raízes, P produto das raízes. Exemplos. Número 1. Determine a soma, no caso é o S, e o produto, que é o P, das raízes das equações. Estão vendo? Aqui eu estou partindo da equação, então não tem como utilizar x1 mais x2 para a soma e para o produto x1 vezes x2, porque eu estou te dando a equação e não as raízes. Sendo assim, nós vamos utilizar a fórmula soma menos b sobre A e produto C sobre A. Então, vamos lá. Soma menos o B. Vou procurar o coeficiente B. Nosso B é o 2. Então, lá na fórmula é negativo. Então, mais vezes menos, menos 2. Sobre o coeficiente A. Quem é o A? 2. Então, menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Produto. Produto, precisamos de C sobre A. Coeficiente C, menos 12. Sobre o coeficiente A, que é o 2. Menos 12 sobre 2 igual a menos 6. Então, calculamos a soma e o produto. Próximo exemplo. Soma. Menos B sobre A. Então, vamos lá. Quem é o nosso B na nossa equação? É o 7. Então, mais vezes menos, menos 7. Sobre o A, que é negativo, menos 1. Então, está aqui. Então, menos 7 dividido por menos 1, menos dividido por menos, mais 7 dividido por 1, 7. Produto. Produto, vamos utilizar o coeficiente C sobre A. Nosso C, menos 12. Então, menos 12 dividido pelo A. Quem é o nosso A? Menos 1. Menos dividido por menos, mais 12 dividido por 1, 12. Nem sempre a divisão entre esses coeficientes vai ser exata. Então, às vezes, vai acontecer de ficar na forma fracionária. Às vezes, não acontece uma fração que dê para dividir, mas, às vezes, pode ser simplificada, tá? Então, temos que ficar atentos a esses detalhes. Segunda situação. Calcule as raízes das equações utilizando a soma S e o produto P delas. Então, agora já mudou a situação. Nós vamos
calcular as raízes. Eu quero descobrir quem é o x1, quem é o x2 e estou te dando a equação. E aí nós vamos fazer uso das fórmulas soma x1 mais x2, produto x1 vezes x2, e aí eu tenho que ver se serve na minha equação, utilizando essa fórmula, x² menos sx mais p igual a zero. Então, vamos tentar entender utilizando os exemplos. Exemplo A, x² menos 7x mais 12. Então, eu estou vendo, quando eu comparo a equação dada com essa fórmula que ela tem que obter, eu vejo que quem está no lugar da soma é o 7. E quem está no lugar do meu produto é o 12. Então, eu sei que eu preciso de números que somado deem resposta 7 e multiplicados, porque isso aqui é do produto, deem resposta 12. Então, dois números que somando deem 7. Dois números que eu multiplicando me deem resposta 12. Cuidado, porque os números que você usar para somar, você é obrigado a utilizar para o produto. Eu não posso pensar em números aqui e outros aqui totalmente diferentes. Os mesmos que eu utilizar na soma, eu irei utilizar para o produto. Então, vamos lá. Somando, deem 7, multiplicando, deem 12. Então, obtemos 4 e 3. Será que é verdade? 4 mais 3, 7. 4 vezes 3, 12. Logo, as raízes são 4 e 3, que foram os números que foi possível atender a minha equação. Exemplo B. x² mais 8x mais 16. Cuidado com essa situação. Você observa que aqui, ó, já tivemos mudança de sinal. Então, tem que ser feita uma regrinha. Então, o que aconteceu? Se aqui virou mais, quando deveria ser menos, é porque o 8, então, era negativo. Porque menos vezes menos virou mais. Então, eu sei que os números somados têm que dar menos 8, porque menos vezes menos faz virar o mais, pela regrinha da multiplicação. E multiplicados, ó, o produto 16. Aqui sem problema algum, está com o mesmo sinal. Então, precisamos de números que somados deem menos 8 e multiplicados deem 16. E lembrando que os números devem ser iguais. Iguais que eu digo, os mesmos que você utilizar para a soma serão os mesmos utilizados no produto. Então, aqui, ó, menos 4 mais menos 4, sinais iguais, soma e repete sinal. Menos 8. Está atendendo a condição. Menos 4 vezes menos 4, menos vezes menos, mais 16. Atendeu a condição. Então, esses números que somados dão menos 8 e multiplicados dão 16, só pode ser quem? Menos 4. Como eles são iguais, você não vai precisar repetir duas vezes para x1 e para x2. Eles são menos 4, então você coloca só uma vez. Ambos são menos 4. Então, não há essa necessidade de você ficar repetindo menos 4, menos 4. Basta colocar uma vez. Logo, a raiz é menos 4. Terceira situação. Considere a equação do segundo grau, menos 3x² mais n menos 5x mais 10 menos n igual a zero. E n como um número natural qualquer. Determine o valor de n de forma que o produto das raízes seja igual a menos 10 terços. Então, gente, primeira coisa, vamos retirar os coeficientes. Estamos partindo da equação. Coeficiente A. Vamos olhar aqui na equação. Menos 3. Que é aquele que vem acompanhadinho do x². Tem que obedecer aquele formato, a x² mais bx mais c igual a zero. Coeficiente B, n menos 5. É o nosso bx, então, no lugar do b, n menos 5. E o c? O c é o termo independente. O nosso termo independente, 10 menos n.
Então, retiramos A, B e C. Foi dito para a gente que o produto das raízes seja menos 10 terços. Então, foi dado o produto. Vamos fazer uso dessa fórmula. Produto igual a C sobre A. Quem é o produto? Produto vai ser o valor que ele forneceu, menos 10 terços, igual o C, nosso coeficiente C, 10 menos N, sobre o coeficiente A, que é o menos 3. Vamos fazer aquela multiplicação cruzada, que nós já conhecemos. Então, ó, eu vou ter menos 10 vezes menos 3, menos vezes menos, mais 10 vezes 3, 30. O 3 vai multiplicar o 10 menos N. Então, aqui tem uma distributiva. 3 vezes 10, 30. 3 vezes menos N, menos 3N. Vamos arrumar. Menos 3N passou para o outro membro, mais 3N, igual a 30. E o 30 daqui, do primeiro membro, teve que passar para o segundo membro. Então, ele passou com sinal negativo, menos 30. Ficamos com 3N igual a 30 menos 30. 3N igual 30 menos 30, 0. N vai ser igual a 0 dividido por 3. 0 dividido por 3 igual a 0. Então, qual é o valor de N para que o produto dessas raízes seja igual a menos 10 terços? 0. N tem que ser igual a 0. Outra situação. Letra B. A soma das raízes seja menos 2. Então, agora ele falou sobre soma. Vamos precisar dos coeficientes A, B e C. Como já havíamos retirado na letra A, são os mesmos para a letra B. Soma das raízes, agora a fórmula já é outra. Soma menos B sobre A. Foi dada a soma para a gente. Quem é a soma? Menos 2. Igual menos o valor de B. Então, ó, menos o valor de B, que é N menos 5. Colocado entre parênteses, porque tinha o negativo aqui da fórmula. Sobre o A, que é menos 3. Vamos aqui fazer a divisão dos sinais logo. Ó. Menos dividido por menos vai virar mais, pela regrinha da multiplicação, da divisão, da multiplicação, que é a mesma. Menos dividido por menos, mais. Então, ó, ficou positivo. 3 vezes menos 2, menos 6. E aqui, N menos 5, porque aqui ficou positivo, quando nós fizemos a regrinha. Então, vamos arrumar. Eu tenho menos 6N, joguei o menos 5 para o primeiro membro. Então, ó, menos 6 mais 5. Mudou de membro, mudou a operação. Igual a N. Menos 6 mais 5, menos 1. Então, menos 1 igual a N, ou eu posso dizer que N igual a menos 1. Dá no mesmo. Número 4. Compõe a equação do segundo grau, cujas raízes são menos 2 e 7. Agora, nós queremos formar a equação do segundo grau e ele está te dando as respostas. Então, o que nós vamos fazer? Soma das raízes, produto das raízes. Soma x1 mais x2, porque foram dadas as raízes, foi fornecido. Então, quem é o x1? Menos 2, mais o x2, que é o 7. Menos 2 mais 7, 5. Então, eu já sei que a soma é 5. Produto das raízes. Produto vai ser x1 vezes x2. Então, menos 2, que foi uma das raízes dada, vezes a outra raiz, que é o menos 7. Menos 2 vezes menos 7, menos 14. Então, eu já tenho S, que é 5, e eu já tenho P, que é menos 14. A equação é dada por x ao quadrado menos sx mais p igual a 0, que é aquela fórmula que eu havia mostrado a vocês. Então, no lugar do S vai entrar quem? O 5 da soma. E no lugar do produto vai entrar quem? O menos 14. Logo, ficaremos com x ao quadrado menos 5x, obedecendo o sinal. E agora é a regrinha, ó. Menos vezes mais, menos. Menos 14 igual a 0. Então, essa é a equação do segundo grau procurada. 5. Continuamos fazendo o mesmo que no número 4. Vamos fazer mais alguns para fixar.
Então, vamos compor a equação do segundo grau. Raízes, 5 e 2. Somando essas raízes, 5 mais 2, 7. Multiplicando essas raízes, 5 vezes 2, 10. Já temos o S, que é a soma 7, e já temos o produto, que é 10. Sendo assim, substituindo na fórmula, x ao quadrado menos soma 7 mais vezes menos, permanece o menos, menos 7x, mais o produto, que é 10. Então, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Próxima, letra B. Menos 2 e menos 3 são as nossas raízes. Soma dessas raízes, menos 2 mais menos 3, menos 5. Sinais iguais, soma, se repete o sinal. Produto das raízes, menos 2 vezes menos 3. Menos vezes menos, mais 6. Então, agora, o S é menos 5 e o P é 6. Substituindo na fórmula, olha a regra, x ao quadrado conservamos, menos vezes menos, mais. Então, mais 5x, mais o produto, que é o 6, igual a 0. Então, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Próximo. Raízes, 4 e menos 5. Soma das raízes, 4 mais menos 5, menos 1. Produto das raízes, 4 vezes menos 5, menos 20. Então, soma, o S é menos 1, o P é menos 20. Vamos substituir na fórmula, x ao quadrado, menos vezes menos, mais. Então, mais um x, que não precisa aparecer esse 1, e o produto, menos vezes mais, menos 20 igual a 0. X ao quadrado mais x menos 20 igual a 0. Essa era a equação procurada. Letra D. Menos 5 e 5 são as raízes. Soma das raízes. Menos 5 mais menos 5, 0. Então, S é 0. Produto das raízes. Menos 5 vezes menos 5. Menos vezes mais, menos 25. Soma 0, produto menos 25. Substituindo x ao quadrado, conservamos, menos a soma. Só que a soma foi 0. Isso significa que eu teria aqui menos 0x. Se o coeficiente foi 0, eu nem vou precisar colocar. Então, esse termo não vai existir. Resumindo a história, é uma equação do segundo grau incompleta, que não apresenta o termo em B, pois a soma foi igual a 0. E o produto, menos vezes mais, menos 25 igual a 0. Equação do segundo grau, x ao quadrado menos 25 igual a 0, incompleta, onde nós só temos A e C. Faltou o termo em B. Espero que vocês tenham conseguido entender e até a próxima.